Boa tarde a todos e a todas. Como eu falei no vídeo anterior sobre o Poço e o filme Parasita, hoje eu vou falar sobre, ou melhor, falar um pouco, né, sobre o Bacurau e o Coringa. Por que eu escolhi esses dois filmes, né? Como eu tinha falado no vídeo anterior, eu escolhi esses dois filmes, tanto o Bacurau quanto o Coringa, porque eu acredito que são filmes que são sintomas ou alegorias, né, principalmente Bacurau em relação ao Brasil, de uma sociedade. Como eu falei no caso Bacurau, é um filme alegórico. Por que alegórico? Porque ele possui... Alegoria é uma figura de linguagem, né, que possui muitos sentidos, né, que pode ser lida a partir de vários sentidos. E o Bacurau é um filme alegórico porque ele possui vários sentidos que a gente pode ler a partir do que está acontecendo com o Brasil, enfim, né, a partir de uma leitura histórica e uma leitura panorâmica contemporânea. Da mesma forma que o Coringa, eu acredito que tem algumas coisas que a gente pode também ler o filme Coringa a partir do que ocorre na sociedade estadunidense, né, nos Estados Unidos, né? Bem, o filme Bacurau é um filme feito por Kleber Mendonça. Ele é um pernambucano, tem história de outras produções dele, como Aquários, O Som ao Redor, que são outros filmes importantes que mostra como que o cinema pernambucano foi muito importante na construção cinematográfica do cinema brasileiro, na produção cinematográfica do cinema brasileiro. Nesse filme especificamente, Bacurau, o Kleber Mendonça, eu acredito que ele retoma, ele até faz uma homenagem, eu acredito eu, não sei se foi consciente ou inconscientemente, ao cinema novo do Glauber Rocha. Porque o Glauber Rocha trabalha com vários filmes do Glauber Rocha, feitos a partir da década de 60 e 70, eu acredito que o mais conhecido, mas para mim também não só o mais conhecido, mas o melhor, Terra em Transe, o Kleber Mendonça acaba dialogando muito com o cinema novo, com a perspectiva do Glauber Rocha, principalmente no filme Terra em Transe, que é um filme muito alegórico sobre o Brasil. E o Bacurau, que politicamente o Kleber Mendonça levou a fazer esse filme, motivado pela situação política do país, da sociedade brasileira, enfim, produzir um filme também com várias alegorias sobre o Brasil, por isso que eu acredito que ele tem, né, faz uma homenagem, que ele tem uma relação com o cinema novo, especificamente de Glauber Rocha. O Coringa, que é um filme que tem uma perspectiva diferente, porque ele não é um filme nesse sentido alegórico, mais como o Bacurau, mas ele tem elementos que a gente pode perceber sintomas da sociedade estadunidense, né? O Coringa, que todos conhecem, né? Um personagem dos quadrinhos da DC Comics, considerado talvez o vilão mais conhecido da saga do Batman, né? E talvez um dos mais conhecidos de todos os personagens, todos os heróis, enfim, construídos pela DC Comics. E que nesse filme do Todd Phillips, né, que ele também tem, ele tem vários filmes produzidos, mas não numa perspectiva dramática, né? Talvez para quem é mais cinéfilo, quem conhece as produções do Todd Phillips é Se Beber Não Case. Acho que são 3 filmes que ele fez, Se Beber Não Case, né? Que eu acho que em inglês é Hangover, me parece, né? Seria Ressaca, enfim. E agora ele faz um filme mais dramático. Eu gostei do filme, achei o filme interessante. Claro, tem várias clichês, várias questões aí dentro do mainstream hollywoodiano, mas que ele consegue, de certa forma, romper um pouco no mainstream dos filmes de herói dominados por Hollywood nos últimos 10, 15 anos. O filme o Coringa, eu acredito que ele tem algumas questões que eu acho pertinentes, principalmente para as sociedades, não só estadunidenses, mas de modo geral, elementos da nossa sociedade contemporânea, né? Se a gente entender, alguns dizem, se entender o termo pós-moderno, que é um termo extremamente complexo, questionável, né? Mas que lá está presente talvez alguns sentidos dessa chamada sociedade pós-moderna, né? Que, como eu falei, o termo é extremamente questionável e tudo mais, né? Mas retomando Bacurau, como que o filme se passa, né, no interior do Brasil, numa cidade que é uma cidade do sertão, colocando o sertão bem entre aspas, né, ou no Brasil profundo, que também é um termo extremamente questionável, mas que eu acho que isso é também de uma escolha política do próprio cineasta, né? Enquanto ele produziu, por exemplo, Som ao Redor e Aquários em Recife, no mundo urbano, ele vai para o interior
tratar narrar uma pequena comunidade. E nessa pequena comunidade você tem vários elementos ali alegóricos da sociedade brasileira, o político, você tem a casa de prostituição, você tem a, a enfermeira, o que faz o papel de médico, enfim. Ou seja, você tem vários personagens ali que podemos perceber também como esse Brasil profundo do interior que muitas vezes escapa de uma lente hegemônica do centro-sul brasileiro, ou pelo menos das grandes cidades, né? Ali você tem muitas, eu acredito que é muito rico para explorar como que o Kleber Mendonça ele constrói uma narrativa que tem esses elementos, como eu falei, alegóricos, né? O político, principalmente a percepção de que como que o centro-sul do Brasil vê a região norte, nordeste e esse chamado sertão. Acho que tem um elemento importante que eu acredito nas cenas mais importantes do filme é quando os dois personagens que parecem ser do centro-sul do país vai ajudar os gringos, né, que são os estadunidenses que estão lá para atacar a cidade, e eles dizem que são brancos como os norte-americanos ou estadunidenses. E eles dizem que não. Eu acho isso que é uma alegoria muito interessante que o Kleber Mendonça trabalha, porque ele mostra o imaginário que muitas vezes, o imaginário hegemônico que está presente, penso eu, no centro-sul do Brasil, ao considerar que eles seriam um outro Brasil melhor, mais desenvolvido, que se aproximaria, né, dos chamados países centrais ou, entre aspas, desenvolvidos, né? Tem outra elemento que eu acho importante nesse questionamento que o Kleber Mendonça trabalha no filme, é quando esses dois mesmos personagens chegam a Bacurau, ele chega a Bacurau e vai a um pequeno armazém e a personagem pergunta para a dona do armazém quem nasce em Bacurau e o que? E ela responde, é gente. Eu acredito que o Cid Henriquez é muito, muito interessante para perceber essa problematização que o Kleber Mendonça faz no filme, mostrando como é que esse imaginário hegemônico, que muitas vezes está presente no centro-sul do Brasil, tem sobre um outro Brasil que não seria como o deles, né? Eu acho que, além de ser alegórico, como eu falei no início do vídeo, o Bacurau também é um filme sintomático, ele mostra os sintomas que a sociedade brasileira está passando, principalmente nessa relação entre a elite e o povo. Nós temos aí um ataque da vila, como eu falei, pelos gringos, né, estadunidenses. Esse ataque é repelido pelos moradores que vão escolher. Tem o personagem que é o herói, ele vai defender a vila, né, e consegue vencer a invasão dos gringos com violência. Eu acho que isso também é uma forma como o Kleber Mendonça coloca na sua perspectiva política de como que o que acontece no Brasil pode ser uma forma de você conseguir barrar o que acontece no Brasil através também da violência. Não sei, isso pode ser questionável, pode ser interpretado, pode ser um sentido que ele coloca politicamente, mas como toda obra é aberta, né, lembrando do Humberto Eco, né, os sentidos escapam agora do autor, né? Será que o Kleber Mendonça que colocaria que está colocando politicamente que uma das formas de a gente conseguir escapar do que acontece no Brasil também é pela violência, resistir pela violência? Esse seria talvez o caminho? Sei, isso talvez seja também uma alegoria do que acontece no Brasil, né? A sociedade brasileira, a construção do país chamado Brasil também foi feita a partir de resistências, a partir da violência, né? E que muitas vezes foi silenciada essa resistência que comunidades, revoluções, enfim, fizeram para resistir ao poder dos dominantes, enfim, das elites que procuravam explorar, né, os vários grupos que estavam aqui no Brasil, seja indígenas, depois os africanos que foram trazidos para cá como escravos, enfim. Isso talvez seja uma alegoria muito interessante que o Kleber Mendonça acaba trabalhando no filme, né? Nesse modo mais geral, mais panorâmico, né? Porque no final das contas, o filme se gira muito, a narrativa, né, central é essa, né? De como que uma vila no interior do Brasil se organiza para resistir a um ataque, né, de gringos estadunidenses que inclusive foram apoiados ou tiveram uma assessoria de dois personagens que seriam do centro-sul do Brasil. Como é que isso é colocado pelo Kleber Mendonça e como é essa perspectiva política que ele traz?
Isso é interessante a gente questionar, né? E como é que essa alegoria é uma alegoria histórica, de como o Brasil, a sociedade brasileira foi construída também sobre violências e resistências, né? Acho muito importante isso. Esse seria também hoje o caminho para isso, né? Enfim. É, no filme Coringa, eu acho que um sintoma importante, penso eu, que o filme traz é a questão da hipocrisia e do cinismo, né? O personagem Coringa, que claro, o personagem central do filme, ele tem várias questões ali que ele vai que o filme mostra, né? O todo filme mostra como que as sociedades atuais, contemporâneas, elas se tornam hipócritas e cínicas, né? Eu acredito que alguns elementos centrais do filme estão presentes principalmente quando o Joaquim Phoenix, né, que é o ator que interpreta o Coringa, vai ao auditório, um programa de auditório, né, que o Robert De Niro tem um personagem dele que é o apresentador e vai mostrar, vai perguntar para ele por que ele se torna um comediante, porque a vontade dele era ser entrevistado pelo personagem do Robert De Niro, enfim. E aí depois ele vai dizer que foi ele que matou, né, os jovens lá no trem e tudo mais, né. E aí ele vai dizer que, eu acho que um dos diálogos centrais, são vários diálogos importantes, mas esse é um dos diálogos importantes do filme, que ele diz que as pessoas só se importaram pelos três jovens porque eles eram, vamos dizer, de classe média, brancos, enfim. Né? Se fosse ele que tinha sido morto daquele jeito, a sociedade não estava se importando. Né? Aí eu acho um diálogo importante para perceber isso. Outro diálogo importante é com a assistente social, né? Quando ele diz, é mais no início do filme, quando ele diz para ela que ela está ali ouvindo, mas não ouve o que ele diz, né? Tá ali, ele fala, mas ela não entende, não ouve, né? Ela não está aberta a ouvir. E o diálogo também, outros elementos também, o diálogo que ele tem com o Wayne, né, que é talvez um dos elementos importantes para mostrar essa questão da relação da sociedade hipócrita e cínica, que o filme parece que possa esse sentido, né? Mas tem uma questão, acho que importante para compreender o filme. Eu acho que existe uma preocupação moral, que é uma preocupação também, não só desse filme, mas da produção cinematográfica norte-americana, presente em filmes e séries televisivas, ou séries por stream, enfim. Que é essa relação entre o indivíduo e a moral. Eu acho que o filme também ele acaba reproduzindo uma matriz narrativa presente nos filmes, que estão muito presentes nos filmes de herói, mas não só de herói, essa relação entre indivíduo e moral, onde os problemas sociais eles estão concentrados em problemas morais e psicológicos que o indivíduo possui. Eu acho que isso é um sentido que ele está presente no filme, é um sintoma. Além do filme mostrar essa questão do hipócrita, da hipocrisia e do cinismo, existe também essa questão da relação entre moral e indivíduo. Os problemas sociais presentes nessa matriz narrativas, nos filmes americanos, nas séries televisivas, nas séries, enfim, de modo geral, eles fazem essa relação entre moral e indivíduo. Os problemas sociais são problemas morais e problemas individuais. É o não encaixar na sociedade. O indivíduo não se encaixa na sociedade. Os desajustados. Não são problemas sociais. Né? O problema da violência, o problema do desemprego, o problema da desigualdade social são mais problemas morais do que problemas sociais históricos. Né? Enquanto no Bacurau o Kleber Mendonça procura trabalhar essas questões de problemas sociais históricos, eu acho interessante isso, como é que ele mostra isso, o Coringa faz, não o contrário, mas ele privilegia, porque isso também é uma matriz narrativa na produção audiovisual estadunidense, nessa relação entre problemas morais e problemas individuais, e colocando os problemas sociais históricos em segundo plano e não em primeiro plano. Eu acho que isso é uma diferença importante nesses dois filmes, né? Tanto a relação entre o Bacurau e o Coringa. Pessoal, acho que é só isso. E eu não procurei fazer muito spoiler dos filmes, né? Porque às vezes muitas pessoas não viram o filme. Eu tentei usar algumas cenas e fazer um plano geral com chave de leitura. Então, quem for ver os filmes depois, né? Quem quiser utilizar as minhas considerações como chave de leitura para tentar entender o filme, fique à vontade para utilizar inclusive a chave de leitura. E até a próxima vez. Obrigado.